Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e hoje eu quero mostrar para vocês mais um indício dentre tantos que eu venho apresentando de que a economia está prestes a mergulhar, que os ativos que estão surfando na crista da onda estão prestes a mergulhar no mais profundo do abismo. Lembrando que não estou aqui fazendo recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos, mas apenas dando a minha opinião. E eu quero mostrar como, através da geopolítica, eu tenho formado uma convicção nesse sentido. E que, embora a infraestrutura que mantém esses ativos ilusoriamente numa alta razoável, né, principalmente nos Estados Unidos, mas eu diria que no mundo inteiro, como essas rachaduras da infraestrutura não estão convencendo os investidores, pelo menos uma boa parte deles, de que isso realmente está prestes a acontecer. Essa grande bolha de ativos, na minha opinião, começa muito antes de 2020, mas se intensifica de 2020 para cá. E hoje eu quero mostrar só um indício do porquê é que eu estou formando essa convicção. São vários, mas eu quero utilizar a política internacional, a geopolítica, para explicar isso para vocês. Porque você não pode, para entender o mundo que está vivendo, entender só de economia, ou só de política, ou de geopolítica, ou de religião. Você tem de buscar um arcabouço completo, né? Então, você entendendo quanto mais coisas, né, mais fácil de você perceber para onde as coisas estão rumando. Para aqueles que duvidam do que eu estou dizendo, vamos aguardar. Mas vamos para o vídeo que vocês vão entender por que eu tenho formado essa convicção. Bom, vamos começar com essa matéria aqui. O deputado Matt Gaetz fez formalmente seu pedido para destituir o presidente da Câmara dos Deputados norte-americano, Kevin McCarthy. Ele fez o pedido e já conseguiu a destituição. Isso é inédito. Mas eu quero, antes de nós analisarmos a conclusão desse pedido, mostrar por que ele foi feito. Então, Matt Gaetz, que é um republicano, assim como o Kevin McCarthy, que é também um republicano. Isso significa dizer que eles são deputados do partido do Trump e, portanto, supostamente deveriam ser adversários do atual mandatário norte-americano, Joe, né? Mas o McCarthy, que foi eleito pelos republicanos para confrontar o mandato democrata, acabou abrindo uma brecha para eles. Mas que brecha foi essa? Veja só, Gaetz ameaçou várias vezes apresentar a moção por semanas se McCarthy, qual moção? Moção de remoção. Olha, se você ajudar o Biden, nós vamos lhe tirar do cargo. Ele ameaçou várias vezes. Se o McCarthy trouxesse ao plenário um projeto de lei provisório de gastos que exigia a aprovação dos democratas, como o McCarthy fez no sábado. Então ele foi ameaçado, mas ele foi lá e fez. O que ele fez exatamente? Ele colocou em votação o projeto de rolagem da dívida, digamos assim. Porque basicamente é como se fosse apresentar o orçamento do ano seguinte, só que dentro do orçamento então estava a rolagem da dívida, para aumentar ela ainda mais, que foi então estendida por 45 dias. Eles já não estão mais jogando essa dívida para daqui a 2 anos, para daqui a 1 ano, não, agora está indo cada vez mais perto. São as tais aproximações sucessivas que eu tenho falado para vocês, né? Então, ele fez isso em contrariedade àquilo que os republicanos queriam, porque os republicanos resistentes bloquearam várias tentativas anteriores disso se proceder, mas aí o McCarthy fez e quebrou várias promessas, né, que ele havia feito, né? E o congressista da Flórida, que é o Gaetz, é o inimigo do McCarthy, o presidente destituído. Esse que fez o pedido para tirar o presidente era inimigo dele. Então, na corrida para presidente da Câmara, em janeiro, o Gaetz recusou-se a apoiar o McCarthy na 14ª votação, votando presente para negar McCarthy quando ele e seus aliados acreditaram que teriam votos suficientes para garantir seu cargo de porta-voz. Então, o que aconteceu? O McCarthy foi destituído do cargo, depois de ter, então, segundo a visão dos republicanos, traído os republicanos. O Gaetz foi lá e fez a moção que ele achou, né? O McCarthy pensou, não, ele não vai fazer esse pedido. Ele foi lá e fez, e ele acabou sendo retirado do cargo. Mas ele achou que, primeiro, o Gaetz não iria fazer o pedido, e segundo, que ele mesmo tendo feito o pedido, ele não sairia, porque ele achou que teria apoio dos democratas, quer dizer, do time do Biden. E o time do Biden deixou ele cair. Por quê? Porque eles querem que
os republicanos agora briguem entre si, óbvio, né? Então, o Kevin McCarthy foi destituído do cargo de presidente da Câmara dos Estados Unidos. Calma lá que nós já vamos chegar na questão econômica. Essa é a primeira remoção desse tipo na história do Congresso. Não tenho falado para vocês que os Estados Unidos nunca estiveram tão rachados. Isso aqui é histórico, nunca tinha acontecido antes. A destituição foi solicitada por membros do Partido Republicano e os democratas não forneceram os votos que seriam necessários para salvá-lo. Então, ele traiu e todo traidor, né, segundo a visão deles, né, acaba sendo traído também. Então, o presidente da Câmara foi destituído. Pela primeira vez isso aconteceu em 234 anos da história da Câmara, que apoiou a resolução para a vacância do cargo de presidente da Câmara com votação de 216 contra 210, preparando o terreno para uma disputa sem precedentes para substituir o Speaker, né, o porta-voz, 1 ano antes da eleição presidencial. A destituição de McCarthy foi solicitada por membros de extrema-direita e os democratas não forneceram os votos que seriam necessários para salvá-lo. No final de setembro, ele abriu uma investigação de impeachment do presidente Biden. Com o ocorrido, a Câmara fica em território desconhecido enquanto procura um novo líder. Contudo, enquanto isso, o deputado Patrick McHenry foi nomeado presidente pro tempore para presidir até que o novo presidente seja eleito. Qual a estratégia democrata? Ora, se os republicanos já ganharam a presidência da Câmara por uma margem apertada, e agora os próprios republicanos derrubam o McCarthy, eles imaginam que o McCarthy, com o time que o ajuda, que pode ser, eu não sei, né, talvez 10 deputados, 20, 30, talvez ele tenha uma base mais próxima que faça uma diferença, talvez 5 ou 10, esses acabem, para dar o troco nos próprios republicanos, apoiando um candidato democrata. E talvez, então, na reta final, aí, os democratas pensem em ter a presidência da Câmara, né, dos deputados e da República. Então, imagine, né, se essa jogada deles der certo. O embate surge 2 dias depois de a Câmara dos Representantes e o Senado terem aprovado por maioria bipartidária, em ambos os casos, uma medida para evitar o custoso shutdown do governo, que era o fechamento. O governo dos Estados Unidos está quebrado, não tem mais arrecadação suficiente para bancar as suas despesas, está vivendo de mais dívidas. Ele emite títulos do Tesouro, pega dinheiro emprestado, basicamente, do mercado. Ele vai lá na Bolsa de Valores americana, joga lá um título, o pessoal compra, ele pega esse dinheiro e gasta. E a dívida só vai aumentando, eles não conseguem mais pagá-la simplesmente arrecadando impostos. Mais ou menos o que está acontecendo em outros países bem próximos de nós, né? É óbvio que isso aí vai acabar muito mal. Não há dúvidas disso, né? Então aí é que nós chegamos na questão econômica. Os Estados Unidos evitou o shutdown, o desemprego recuou na Europa, o que é ruim para o momento em que nós estamos vivendo, porque os bancos centrais mundo afora querem que o desemprego agora aumente. Eles querem mais pessoas desempregadas, porque se houver mais pessoas empregadas, há mais gastos. Em havendo mais gastos, a inflação continua em alta. Eles querem tentar segurar a inflação antes que isso acabe corroendo todas as economias do mundo. E a tendência é que a inflação não recue tão logo, porque eles fizeram uma injeção muito grande de recursos de 2020 para cá, tem dinheiro pra caramba para eles enxugarem, e enquanto os governos continuam se endividando, eles pegam esse dinheiro e já realocam no mercado de novo. É como se estivessem imprimindo dinheiro de outra forma, através de títulos da dívida. Então, é uma espécie de armadilha, né? Então, para segurar a inflação, eles vão ter de aumentar os juros. E cada vez que eles aumentam os juros, as bolsas caem, os ativos caem. Por quê? Porque as pessoas vão lá e colocam dinheiro em renda fixa, né, para ganhar juro do governo. Só que é óbvio que isso aí também vai acabar mal em algum momento. Mas as pessoas sempre pensam, eu vou pular fora antes. Então a aversão ao risco volta a predominar nas primeiras negociações de outubro. O dólar renova a máxima desde novembro no exterior. A Bolsa Brasileira caiu já no começo de outubro, em alguns casos, em algumas ações, aí caiu violentamente, inclusive, né? Alguns logo vão recuperar a esperança, vão começar a aportar novamente, mas a coisa tende a ficar complicada. Eu não aposto em retorno disso. Assim como o Michael Burry, o famoso por um Big Short, também está apostando aí, que inclusive botou dinheiro nisso, né?
1,6 bilhão de dólares em uma quebra do mercado de ações. Então não sou apenas eu que estou falando isso, tem mais gente e não é gente pequena, né? Eu sou pequeno, mas gente grande aí que é esperto nesse tipo de coisa está falando a mesma coisa que eu venho falando há tempos, que desde 2020 eles começaram a destruir e a criar o fim dessa grande bolha aí que está diante dos olhos de todos. Muita gente vai chorar por conta disso, né? Infelizmente, no final das contas, muitos vão pagar pelo que não fizeram, né? Mas a inconsequência política também, né? Por isso que você tem de estar atento no que você faz quando você vai lá dentro da urna, lembrar que a urna não é pinico, né? Porque isso volta para você, não pense que é uma brincadeira isso aí. Então o Michael Burry, investidor Big Short, que se tornou famoso por prever corretamente o colapso épico do mercado imobiliário de 2008, apostou mais de 1,6 mil milhões, ou seja, bilhões de dólares, num crash de Wall Street. E se Wall Street tiver crash, as bolsas do mundo inteiro vão junto. Segundo a minha opinião, mais uma vez, não estou recomendando desinvestimento, investimento, manutenção do investimento, é apenas a minha opinião baseada nessas premissas aqui e em outras que eu tenho trazido para vocês. Burry está fazendo suas apostas pessimistas contra o S&P 500 e a Nasdaq, de acordo com documentos da Security Exchange Commission divulgados na segunda-feira. O fundo de Burry comprou 866 milhões de dólares em opções de venda contra um fundo que acompanha SP 500, etc. Então, o Burry está usando mais de 90% do seu portfólio para apostar na desaceleração do mercado, de acordo com os documentos. Mas Burry parece ter oscilado entre a alta e a baixa em suas escolhas de ações este ano. Em janeiro, ele tweetou uma mensagem enigmática para seus 1,4 milhões de seguidores. Vender, escreveu ele, mas no final de março ele voltou atrás. Eu estava errado ao dizer vender, ele escreveu. Por quê? Porque ele estava prevendo que isso iria acontecer naquela época. Mas por algum motivo eles não decidiram que é o momento da quebradeira. Eles estão empurrando com a barriga. Cada vez nós estamos mais próximos disso, mas quando será o momento? Parece que ninguém sabe exatamente. E um dos motivos pelo qual eu penso que eles ainda não fizeram isso é por conta dessa disputa geopolítica com a China e com a Rússia. Porque se não fosse essa disputa com a China e com a Rússia, eles já tinham, na minha opinião, virado a chave e deixado desabar de vez. Então é isso, é assim que a gente, através da política internacional, da geopolítica e outros fatores, inclusive a religião, eu penso que de tudo, o mais importante é entender a fé, a religião aí das pessoas que estão no comando do mundo. A partir daí, e é isso muito que a gente fala lá na comunidade fechada, é que você consegue compreender bem o mundo que está ao seu redor, inclusive para vocês que são investidores, né? Acham que focar apenas em economia vai abrir a mente, quando na verdade não é assim. Você se torna igual aquele cavalo com as viseiras aqui do lado, você só foca em economia e não vê mais nada ao redor. Eu acho que política é importante, geopolítica também, uma série de outras situações, mas o mais importante de tudo sempre é entender a religião, por incrível que pareça. Esse é o meu vídeo de hoje, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.